Sagat Loban News, vim aqui pedir um apoio aí pro prefeito Jacaré, o vice, né, Jean Palu, os vereadores para estar marcando uma reunião, né, urgente com a secretária da Saúde sobre o atendimento, né, para os pacientes, tá passando, né, na consulta ali com o médico no posto de saúde de Santa Margarida, né? Eu tô tendo várias reclamações. Hoje teve uma mãe, né, que passou esses dias no médico lá em Santa Margarida, né? O médico passou uns exames para ela fazer da filhinha dela em Londrina. Fez os exames, né? Pegou lá o resultado, deu umas alterações, né? Os profissionais de lá deram uma carta para ela, né, com urgência para ela estar passando novamente com esse médico que encaminhou ela porque deu umas alterações, né? E a saúde, né, não é brincadeira, a gente não pode esperar. Aí ligou lá e falou: tem 4 vagas, né? Hoje, segunda-feira, às 5h30 da manhã, ela estava lá na porta do posto de saúde, abriu o posto, as 4 vagas desapareceram, né? Falou: então marca para mim, né, para tal dia. Não tem como marcar, diz que não tem vaga, né? Se ligou lá e falou que tinha vaga, né, tem que ter essa vaga, cara, entendeu? E os médicos, né, tem que parar, né, de impor regra no posto de saúde. Se atende 15 pacientes, tem que dobrar, tem que passar para 30. Simples assim, cara, né? Nós pagamos o salário dele, então o prefeito tem que pôr uma regra lá e não pode ser quebrada, para não estar acontecendo esses imprevistos, cara, né? Pra você ver, deu alteração nos exames da menina e não pode esperar, né? Não sabe ali, né, se vai precisar de fazer uma cirurgia com urgência, né? O tipo de medicamento que a pessoa vai ter que estar tomando, né? Urgente, se é urgente, é urgente. Aí chega lá, né? Tinha 4 vagas, não tem mais as 4 vagas, não tem como marcar para tal dia porque não tem mais vaga. E isso não existe, cara, né? Isso aí é complicado, né? Para gente que vive aqui, que depende do posto de saúde, né? E não é só essa mãe que relatou para mim esse problema hoje, não, né? Várias outras pessoas, né, me chamaram aqui e falou sobre esse problema, né, de estar marcando médico, né, e não tá achando vaga, cara. Isso aí não existe, né? Como eu te disse, a saúde, né, não é brincadeira, não espera, né? Então conto com o apoio aí do prefeito, né, do vice, os vereadores, marca uma reunião aí, cara, com a secretária da Saúde, a Liliane, né, e ver o que está acontecendo, né, e acabar com esse problema. E fazendo isso aí vai melhorar, né, para todos nós que vivemos aqui, né, o pessoal que depende, né, desse atendimento, porque a saúde, cara, não espera. Ainda mais o caso dessa menininha, cara, é urgente, né? Precisava passar com o médico ali para ver essa alteração que deu, se precisa fazer cirurgia, tomar algum tipo de medicamento, entendeu? E a mãe fica, né, sem saber o que fazer, porque tinha 4 vagas, não existe mais as 4 vagas, ela chegou lá às 5h30 da manhã, cara. Sabe o que é lá isso? E chegar lá e não achar uma vaga com o médico, né? Isso aí não pode acontecer de jeito nenhum.